Galera que vai chegando agora, vai falando pra gente da onde que você está assistindo. E a base, como eu falei no início, é a gente flexibilizar aqui a conversa, mas em pauta é falar sobre o cansaço físico e mental que ocorre no dia a dia, né? A gente vê pessoas sempre na correria, não sei se você é uma delas, mas parece que a gente não tem tempo para nada. Inclusive parece que o tempo reduziu, não tem mais 24 horas, parece que tem 10, 12. Não sei se para você é dessa forma. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso. E acontece que o cansaço físico e mental vem por essa correria, essa agitação que a gente tem, não consegue talvez sentar, repousar um pouquinho. E tem muitas pessoas que trabalham braçal, consequentemente vai ter exaustão física, um pouco mental. Alguns meios chega em casa, repousa, já recupera. Mas com o passar do tempo, não adianta. Parece que isso só vai piorando. Até inclusive, essa semana teve um outro aluno, eu já vou apresentar aqui o Léo do lado, um outro aluno que falou para mim, cara, não aguento de estresse, irritado no dia a dia, e ele trabalha em obra. Então, só para você ver, né, que o trabalho braçal, você não é só repousar, você precisa fazer algo a mais, que é o que a gente vai apresentar hoje. E, inclusive, fugindo do contexto de quem trabalha braçal, aqueles que também trabalham mais em repouso, no escritório, também sofrem com esse cansaço físico e mental. E talvez ela se pergunte, tá, mas por que será que eu tô assim? A gente quer desvendar para você, para que você mude a tua história. Então o Léo vai comentar um pouquinho também da história dele, como que ele chegou, o que que ele fazia lá atrás, o que que ele faz hoje para gerar uma diferença na vida dele. Beleza? E antes de começar, deixa eu ler aqui. Bora, não trabalhe só de boa. Deixa eu acompanhar. Qual que é? Esse aqui? Isso. Aí vamos acompanhar por aqui, verdade, fica melhor. Galera, ele vai se apresentar. Léo, se você puder falar pro pessoal aí, tua idade, por gentileza, falar no que você atua hoje, e a gente vai estendendo o diálogo aqui, tá? Boa. Deixa eu só acessar aqui para já ir acompanhando também. Fica melhor. Vai ficar melhor que a gente consegue ler. Verdade. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Esse dia, essa noite fria, né? Estamos aqui encasacados, mas muito felizes. Obrigado, Anderson, pelo convite. Mais uma vez, já é a segunda live que a gente participa, né? É verdade, segundo. E sempre é uma honra, um baita de um amigo. O Anderson é um cara, além de um profissional excepcional, um baita de um amigo, um irmão, né? E então, obrigado aí mais uma vez por poder compartilhar algumas informações, algumas experiências que eu acredito que vai ser bem proveitoso. Talvez muita gente se identifique, né, com algumas realidades do dia a dia e que a gente acaba, às vezes, se sabotando, né, não priorizando. Então, muito prazer. Quem não me conhece, Léo, né, ou Leandro. Depende se é profissional é Leandro, se é amigo é Léo, então fica nos dois lados. Estou em Barra Velha há 5 anos já, né? Nós residimos aqui em Barra Velha, para quem talvez esteja vendo a live de mais longe, né? De outras cidades aí. Tem alguns contatos meus aí também do Rio Grande do Sul, família e tudo mais, que podem estar acompanhando a gente. Então, nós estamos em Barra Velha, que é litoral de Santa Catarina. Estou aqui há 5 anos e vamos deixar para contar um pouquinho mais os detalhes mais para frente, né? Exato. Mas estou muito feliz de estar aqui, mesmo na noite fria, a gente compartilhando um pouco com vocês aí e aquecendo um pouco o coração de vocês aí, né? Para as pessoas se identificarem, mas isso eu também passo, mas isso eu também sinto, eu também sentia isso, também tenho essas dificuldades, essas crenças. Então a ideia é justamente compartilhar coisas que a gente, né, superou ao longo dos anos e conseguiu identificar, né? Porque às vezes a gente também tem uma dificuldade na vida e não consegue identificar a raiz disso, né? Então essa é a ideia aí. Boa. A gente espera poder colaborar com vocês nesse sentido. Vou pedir um favor, Anderson, para todo mundo que está acompanhando aí. Coloquem nos comentários aí de qual cidade vocês são e quantos graus está dando aí na cidade de vocês. Aqui tá quanto? Tá uns 13, será? Quantos graus tem aí, galera? Aqui tá 11. 11? Em Barra Velha tá 11. Ainda tá sossegado, né? Não sei se você aí tá passando por uma frieza maior, né? Eu vejo que
5, o corpo já sente muito, né? Os dedos já ficam congelados. Coloca aí para nós então, por gentileza. Coloca aí qual cidade e quantos graus tá aí na cidade de vocês. Você consegue acompanhar por aí, fica melhor, né? Galera, esse é o objetivo, como o Léo já destacou, a gente quer colaborar, tá? Mantenha até o final, inclusive eu vou pedir algo a mais. Além de você comentar, já compartilha com 2 ou 3 pessoas, tá? Manda no Instagram, manda no WhatsApp, enfim, familiares, amigos, porque tenho certeza que vai agregar para você e para outras pessoas que vão assistir. Então, fica até o final dessa live, tá? A gente quer debater. E o primeiro ponto aqui, Léo, só para o pessoal saber quantos anos você tem. Então, nesse ano de 2025, em fevereiro, eu faço aniversário, né? Já fiz. Completei 40 anos. Quarentou! Dizem que depois dos 40 ninguém aguenta, né? Eu até perguntei para ele, né? Acho que foi semana passada. Como que você se sente com 40 anos? Porque tem pessoas que nem chegaram nos 40 e elas se sentem mal. Mal me refiro que não a estética, tá? Mas o físico, a mentalidade. Como que você se sente hoje? Tá se sentindo cansada, sem energia, sem vigor, sem prazer de fazer as coisas? Ele tá no auge aqui. Eu falei pra ele, quero chegar lá, cara, quero chegar lá. Então, né, eu tenho hoje 30, né? Eu ia falar 29, 30. Então a gente tá nessa continuidade, preservando a saúde. É o que a gente preza hoje. Se você preza pela saúde, você vai ver um alcance de 40 e muito mais 70, 80, enfim, com leveza. Leveza, nada, parece que tem algo nas costas, né? Que você não consegue caminhar direito, não consegue correr, não consegue ter força e assim por diante, né, Léo? Tu vê, né? Nesse ano tu trintou e eu quarentei, então deu certinho aí, completamos as dezenas. Diferença de 10 anos, né, Anderson? Vamos descontar. Mas uma coisa que o Anderson falou é bem importante, porque quando eu cheguei em Barra Velha, 5 anos atrás, e quando eu conheci o Anderson, que foi logo em seguida ali, era uma mentalidade de chegar nos 40 anos com resistência, saúde, né? Com condição física mais fortalecida, uma condição assim do dia a dia, que não doesse as costas, que não doesse as pernas, que não doesse os braços, que não doesse a nuca, que não... Porque a gente começa a chegar na idade dos 40 e diante, aí começa a sentir, né? Começa a sentir isso e aquilo, uma torção, ou às vezes um esforço mais repetitivo, ou às vezes tu vai carregar uma coisa muito pesada que tu não está acostumado, tu já sente, tu já no outro dia está detonado, né? Faz uma mudança de residência, né? Uhum. Isso acontece muito quando a gente carrega coisas muito pesadas. Então, e eu já fiz algumas mudanças, eu fiz 3 mudanças aqui em Barra desde que a gente chegou. Então, esperava chegar nos 40 com uma qualidade de vida mesmo. E que foi, inclusive, uma coisa que eu falei pro Anderson desde o início, quando eu conheci ele. Nos exercícios aqui, a gente não almeja ser musculoso ou ter um tônus, né, alguma coisa assim e tal, mais estética, mas não, ter realmente qualidade de vida. Então, assim, quando a gente pensa em chegar aos 40 com qualidade de vida, cara, eu acho que cumpri a missão. Acho que cheguei no meu objetivo. E o meu objetivo há 5 anos atrás era esse. Cara, daqui a pouco eu vou chegar nos 40. E quando eu chegar nos 40, eu quero chegar com a mente, né, de 30 e o corpo de 30 também. Porque não adianta estar só a mente e o corpo não acompanhar, né? Ou não adianta o corpo, às vezes, estar e a mente está cansada, a mente está obsoleta, tá assim... Cara, eu tenho energia para jogar bola, mas eu não tenho uma mentalidade, né, proativa, uma energia, né, uma vitalidade também de conseguir se relacionar com as pessoas, conversar, ter ânimo em fazer as coisas, porque talvez até tu tenha condição de fazer as coisas, mas tu não tenha proatividade, tu não tenha o ânimo, né? Não tem aquele incentivo natural de dentro da gente. Às vezes a gente precisa que alguém fique ali, ô fulano, vamos fazer isso. Ah, tá, vamos. Ah, ô fulano, vamos lá em tal lugar. Tá, pode ser. Tipo assim, sempre sendo arrastado, né? Nos empurram. E graças a Deus, assim, a gente chega nos 40 anos com uma mentalidade bem proativa, com uma visão bem pra frente, assim, né? E com a saúde acompanhando isso, né? O nosso corpo acompanhando a nossa mente.
Eu acho que esse equilíbrio entre mente e corpo aí, tu fala muito sobre isso, né? Sobre corpo, alma e espírito, que é do que a gente é formado, né? Então, quando se fala em alma, se fala em mente, se fala em emoções, em sentimentos. Então, assim, a gente saber o que a gente quer, ter a vitalidade, né, para sempre buscar melhorar e ter condição de fazer isso acontecer, o nosso corpo responder, eu acho que isso é tudo, assim, isso já resume a qualidade de vida que a gente, né, muitas pessoas buscam e às vezes pensam, vou ter qualidade de vida quando eu me mudar para a praia, vou ter qualidade de vida quando eu comprar uma bicicleta, vou ter qualidade de vida quando, e na verdade o quando nunca chega, porque a qualidade de vida às vezes está na mente da pessoa, né? Está na decisão de tomar ali, de começar o primeiro passo. E nada é da noite pro dia, né? Começa o primeiro passo e vai, e mantém, e persiste, né? E insiste, e não desiste. E aí aos poucos a coisa vai tomando forma e o corpo vai reagindo a isso, né? Porque é a nossa mente que manda no corpo. Boa, boa. Não é isso? Só vê o que o pessoal comentou, por gentileza? A Neide comentou, eu com 64 anos estou muito bem, gosto de dançar e muito. E nem faço academia. Aí a Neide é um exemplo. Legal. 64 anos e aqui, gás e vamos lá, e dança. Não faz academia, mas está em atividade. Isso é que é importante, né? Bacana. Porque às vezes as pessoas pensam, eu tenho que ir para uma academia. Beleza, porque lá tu vai ter acompanhamento, tu vai ter entendimento do teu corpo, os teus limites, tu vai te testar. É ótimo. Mas também não é a academia que vai te salvar. É tu buscar isso, assim como a Neide, né? Ela busca dança, ela busca outras atividades, seja uma caminhada, seja algum exercício que vai trazer um bem-estar para ela, em primeiro lugar. Em segundo, uma resposta do corpo, né, de condicionamento físico. E terceiro, convivência. Porque quando tu dança sozinha, não, tu dança com alguém, né? Tá num grupo, tá num ambiente. Então, assim, na academia também tu tá num ambiente. Aqui a gente tem um ambiente muito bom, né, na NFT. Então, assim, isso faz toda a diferença. Eu acredito muito, Anderson, no poder da influência. Concordo. Sabe, nós como seres humanos, a gente é influenciado positivamente e negativamente por todas as pessoas. E a gente também influencia positivamente e negativamente todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, o ambiente, ele tem muito poder. Quando tu te cerca de pessoas que pensam para frente, que são entusiasmadas, que são felizes, que buscam contornar as objeções, querendo ou não, tu vai ter uma mentalidade mais aberta e mais resiliência em relação a isso. Agora, testa tu ficar com 3 pessoas, 4 pessoas, onde só reclamam, só fofocam, nada tá bom, se tá chovendo tá ruim, se tá sol tá muito quente, se tá frio tá muito frio. Cara, nunca tá bom. Então, se são insatisfeitas, são realmente tóxicas, né, negativas. Cara, tu vai ficar ranzinza, tu vai ficar rabugento, tu vai ficar negativo, tu vai ficar pessimista, porque influencia, de fato influencia muito, né? Forte. Essa base que o Léo comentou é importante. Filtra os ambientes, filtra. Às vezes você está numa área de trabalho que vai ter que conviver, ok. Mas aí você precisa filtrar aqui, ouvido, preservar o teu coração, para você não entrar nesse ambiente tóxico e se contaminar praticando o que ela pratica. Esse é o fundamento, né, Léo? É isso aí. E eu concordo contigo. E eu queria só voltar um pouquinho o filme lá atrás. Porque, não sei se você está treinando hoje, quanto tempo você já treina? Se é 1 mês, 2 meses, 3 meses? A gente está numa estação mais fria, como a gente deixou claro no início. E normalmente, decai. As pessoas vão lá debaixo da coberta e não saem de lá. E não treinam. Essa é a realidade. Eu vou voltar só no verão. Ei, tua saúde está sendo preservada agora. Não é no verão que você vai preservar ela. Aí chega lá, as pessoas correm de atrás, muitas da estética, e aí vão atrás de recursos que, infelizmente, são inadequados para o corpo e prejudicam o corpo. Né? Eu não quero me ater a isso, mas só para explicação. Então, a verdade é que não existe estação certa. Você precisa buscar isso. Como o Léo tem buscado, outros alunos têm buscado. E a base que eu vejo é sobre você fazer mesmo não querendo. E aí você vai ganhando essa disciplina, vai construindo ela, porque você não vai nascer com disciplina, você vai construindo ela aos poucos. Lá atrás, o Léo, eu considero que ele já era uma pessoa disciplinada. Então, isso potencializou para a área do treino. Mas também ele teve algumas dificuldades lá atrás.
E não sei, Léo, você pode destacar para o pessoal quais seriam essas dificuldades que você enfrentou lá atrás, antes de começar, durante, inclusive? Sim, sim. É muito importante comentar isso. Eu acho que isso, agora a gente começa a entrar num ponto que as pessoas que estão assistindo em casa vão se identificar. Nunca foi fácil, né? Como nunca é fácil. Nada na vida que tu vai mudar. Tu tá numa rotina. Tu tem um hábito. Tem algumas práticas do teu dia a dia ali. Então, tu sair dessa rotina, tu mudar hábitos, mudança de hábitos gera desconforto. Verdade. E o nosso cérebro vai sempre querer poupar energia. Essa que é a real. O cérebro está sempre querendo poupar energia. Se tem um esforço que ele não vê que faz sentido, ele vai dizer para ti, para que fazer? Né? E tu não vai fazer. Então, assim, lá no início, Anderson, o que era a minha mente? Por mais disciplinado que eu fosse, hoje hoje eu vejo que eu não era tão disciplinado. Que hoje eu sou bem mais disciplinado, então eu vejo assim, cara, faltou eu ser muito mais disciplinado lá atrás. Então, assim, coisas, por exemplo, como achar que eu não tinha tempo. E aí tem muita gente que está assistindo a gente, tenho certeza que vai dizer, eu não tenho tempo para ir para academia. Ou outros podem dizer, eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como investir, né, num tempo e num valor, separar um valor, né, do meu salário, dos meus recursos para investir nisso. E isso era uma das coisas que eu avaliava. Eu tô correndo. Meu Deus, eu era maratonista, eu era o Usain Bolt e não sabia. Porque eu estava sempre correndo. Quando alguém perguntava para mim, eu estava sempre correndo. E o que acontece? Quando a gente está sempre correndo, a gente não tem tempo para analisar coisas que estão correndo e que a gente não está vendo, como a nossa vida. O tempo está correndo, a vida está passando, as dificuldades vão acontecendo e às vezes a gente não quer perceber isso. Então chegou um momento, Anderson, que eu percebi assim, cara, aquilo que eu falei no início ali, daqui a 5 anos, aonde eu quero estar? Daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, eu vou continuar nesse ritmo que eu estou, e aí eu estava num ritmo muito corrido, no sentido de horários, de agenda, quase sem tempo para fazer as coisas, por isso que a minha desculpa era, eu não tenho tempo, mas ao mesmo tempo muito parado fisicamente. Então, assim, muita atividade mental, escritório e tal, né? Minha atividade, ela era muito de escritório, né? Antigamente. Agora até estou me movimentando mais. Mas sem tempo para, né? Na época não dizia para mim que eu não tinha tempo para me movimentar. Ou seja, a gente coloca na cabeça da gente que o que é prioridade. E quando a gente não coloca algo como prioridade, o nosso cérebro não entende que a gente tem que separar um tempo para aquilo ali. Porque, na verdade, a gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para ir tomar um sorvete. Se alguém te convida para um churrasco, tu tem tempo, tu vai. Se alguém te convida para uma festa ou para qualquer coisa legal, bacana, que vai te trazer... Agora eu vou falar uma palavra aqui. Prazer, que é uma coisa que o Anderson comenta muito. O prazer momentâneo, que às vezes gera uma consequência duradoura. Ou, né, a consequência momentânea que gera um prazer duradouro. Isso é uma balança, é um contraponto que a gente vai discutir depois mais para frente. Mas, de fato, a gente tem tempo. Só que a gente não tem prioridades. Então, assim, queria falar para vocês nesse sentido. Eu, lá atrás, eu não tinha as minhas prioridades estabelecidas. Né? O que eram as minhas prioridades? Trabalhar, cuidar da família, prover e tal. E na época ainda... muito atuante no ministério, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais em relação a isso. Então eu não tinha tempo para mais nada, mas na verdade eu tinha tempo, eu só precisava priorizar. Quando eu tomei a decisão lá atrás então eu vi que é um pouco diferente, eu vi que o Anderson tem uma metodologia diferente, o ambiente é muito interessante, eu vou me testar nisso aí, vou ver qual é que é. A gente sempre assim, né? Vamos ver aqui como é que é esse negócio. E aí foi transformador, porque o que aconteceu? Como eu falei, o ambiente transforma a gente. Cheguei aqui, um ambiente top, pessoas, né, produtivas, incentivadoras, o Anderson com uma metodologia personalizada realmente para cada aluno tem uma adaptação muito específica. Tu não consegue fazer isso, ó,
tem dessa forma aqui adaptado. Ah, não, mas isso aqui fica ruim. Não, então adapta para essa forma. Então isso deixa a gente muito à vontade. E aí com isso eu consegui entender que, bom, peraí, eu consigo fazer exercícios que me tragam prazer no exercício, me tragam benefícios, e que ao mesmo tempo isso não vai me tomar tanto tempo assim. É 1 hora. Então, assim, 1 hora no dia, cara, tu passa às vezes mais de 2 horas no celular. Tu passa um filme, no mínimo é 1 hora e meia. Tu vai ver um filme, comendo pipoca ainda. Então, assim, enchendo a pança e não fazendo nada. Nada contra, eu amo comer pipoca e assistir filme. Claro. Tudo certo. Tem tempo pra tudo. Mas é isso que eu falei, prioridades. Então, assim como tu prioriza o teu momento com a família, o teu trabalho, tem que separar um tempo para isso. Quando eu entendi isso, a vida começou a mudar. E aí, hoje eu chego aos 40 anos com muita vitalidade, com muito condicionamento. Tô longe de ser um atleta, comparado ao Anderson, então nem se compara, né? Mas pro meu dia a dia, e aí eu entendi isso, Anderson, pra minha rotina, para aquilo que eu precisava, eu estou com o meu motor em dia, vamos dizer assim. Estou com a minha potência calibrada. Então tudo que eu preciso hoje fazer, eu não sofro. Eu não sinto dor, eu não fico limitado, eu não fico fraco, eu não fico cansado. Exatamente. Então, que é inclusive o nosso título, né? Como vencer o cansaço, né? Porque o que acontece? Tu tá sempre cansado, sempre cansado, sempre cansado. E eu tava assim, lá atrás, eu chegava em casa, Anderson, de uma rotina só de escritório, sentado, mas eu chegava em casa e desmaiava no sofá, às vezes, dormia no sofá. Todo dia quase, praticamente isso acontecia. Minha esposa me falava, Núbia, meu Deus, mas tu chega em casa e já 5 minutos tu capota. Porque a mente muito cansada. Então, assim, o exercício físico, ele ativa a mente. Ele te dá, né, todos os hormônios ali, né, que a gente precisa para ativar a mente, para ter ânimo, para ter energia, para ter vitalidade. Então, assim, mudou completamente. Quando eu tomei a decisão de priorizar e ter esse momento semanal, que hoje são 2 aulas por semana, né? E aí eu comecei também a entender, eu preciso ter uma caminhadinha nos outros dias que eu não vou na academia, preciso ter uma caminhada, preciso ter uma outra rotina, nem que seja um alongamento de 15 minutos, um polichinelo, alguma coisa, porque isso é ativar o corpo. E ativar o corpo ativamente ativa a vida, né? Tu acorda pra vida. Cara, é como se tu estivesse numa bolha e aquilo estoura. Opa, peraí, eu tenho vida além do trabalho, eu tenho vida além de casa, além de outras coisas. Então tu começa a se sentir realmente vivo e mais ativo, assim, mais capaz, energia, né? De fazer as coisas, exatamente. Então isso mudou completamente, mas lá atrás eu não tinha essa mentalidade. Então é importante tomar a primeira decisão, o primeiro passo, porque vai começando a mudar, as coisas vão começando, o corpo vai reagindo e a nossa mente é que controla, não é o nosso corpo. O corpo vai dizer para ficar na cama, ainda mais no frio, o corpo vai dizer para comer mais no inverno, o corpo vai dizer que não é tão importante assim. É louco muito isso. Bom. Galera, estão se identificando até aí? Na verdade, tudo que ele falou aqui foi essencial, né? Eu recebo várias mensagens a respeito disso, não tenho tempo, vou me organizar primeiro, e aquela prioridade nunca chega. Você é a prioridade. A minha colocação aqui é que nós precisamos cuidar da morada. Essa morada é tua saúde, é o teu corpo, tua mente. Se você cuida disso, além de você ficar bem, eu coloco que Deus se agrada muito e você começa a potencializar tudo na tua rotina. A tua família, inclusive, começa a olhar você diferente. Embora ela não fale para você, mas você é referência já naquele teu lar. Você é referência no trabalho também. As pessoas começam a olhar como que ele consegue. Ele treina, ele cuida da família, ele vai à igreja, ele é um cara produtivo. Então, isso que soma, você soma para a sociedade. Inclusive, uma parte bem importante é que você soma até para o governo. Sabe por quê? Você não está muito no posto de saúde. Você está lá sempre procurando remédio. Tem pessoas hoje em debilidade que estão o tempo todo. Remédio, remédio, remédio. É colesterol alto, é hipertensão, é diabetes. Ei, a gente vive aqui para ter uma vida em abundância. Só que você precisa fazer a tua parte. Peço perdão esse confronto, esse chacoalhão, mas é necessário às vezes, tá?
A gente precisa disso para que a gente acorde para a vida. E se você hoje está nesse estado, tá ali, será que eu vou? Mas agora tá frio? Começa. Simplesmente começa. Então tudo que o Léo já destacou aqui foi essencial, tá bom? Então é hora de dizer que você tem prioridade, a tua prioridade é a tua saúde. Exatamente. Saúde em primeiro lugar, né? Como diz o ditado. Até porque sem saúde, cara, o teu trabalho, ele depende de ti. Só que quando tu tá doente, o que acontece? Que tu não pode ir pro trabalho, alguém vai dar um jeito. Então, assim, a tua maior prioridade, isso é bem importante mesmo, a tua maior prioridade é você. As pessoas perguntam às vezes, né, já perguntaram para mim, o que é mais importante na tua vida? Qual que é o teu bem mais precioso? Aí muitos respondem, é o meu filho. É a minha esposa, o meu esposo. É a minha mãe, é o meu pai. Nossa, eles são a coisa mais importante da minha vida. Na verdade, o mais importante é você. Porque se você não está bem, como é que tu vai ajudar essas pessoas? Como é que tu vai estar presente com essas pessoas? Como é que tu vai dar o teu melhor para essas pessoas? Então, a maior prioridade da gente é a gente. Né? Não, isso não é egoísmo, isso é consciência. Porque, cara, como que eu vou dar algo que eu não tenho? Né? Então, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar saudável para a gente poder estar presente, para a gente poder ser bênção na vida das pessoas, para a gente poder ajudar essas pessoas, para a gente poder contribuir para essas pessoas. Então, assim, realmente, pensa qual é a tua prioridade para ti mesmo. Você é a sua prioridade? Então, se você é a sua prioridade, a primeira coisa que tu precisa é de saúde. E em relação à saúde, vou fazer essa pergunta para eles. Em relação à saúde, o que você tem feito para você manter a sua saúde? Ou para melhorar a sua saúde? Como é que está a tua saúde? Já foram 3 perguntas. Qual é a tua prioridade? O que você está fazendo? E como é que está a tua saúde? Porque, tipo assim, naquela época que eu pensei lá no início, eu achava que eu estava saudável. Cara, eu tô bem. Eu não tô dependendo de ninguém. Eu tô saudável. Eu consigo... Só que aí, o Gustavo, meu filho, que hoje tem 11, naquela época ele tinha 5 anos atrás, ele estava com 7 anos, e aqui, vamos, pai, vamos jogar bola, pai, vamos andar de skate, pai, vamos andar de bicicleta, pai, vamos correr, pai, vamos nadar, vamos surfar, não sei o quê, a 1000 por hora. E aí um pai de 36 anos, que não dava conta, às vezes, de correr, que ficava assim, e não, eu tô bem. Não tô bem, não dá conta. Então, isso aí é que eu falo, isso é qualidade de vida. Então, a gente pensar nesses pontos, né? Precisou do meu filho, precisou eu me atentar a isso para entender, peraí, se eu chegar aos 40 anos, cara, eu vou estar desse jeito, não dá? Eu vou estar pior do que eu tô agora. Então, se eu vou estar pior do que eu tô agora, eu já tô ruim agora, tu imagina como é que eu vou ficar? Então, foi a hora de despertar. Então, assim, desperte para qual é a prioridade na sua vida. Se é saúde, se você valoriza a tua saúde, então cuide da sua saúde. Né, Anderson? Essa acho que é o maior valor, o maior tesouro que a gente pode ter, porque tu estando bem, tu vai poder ajudar todo mundo que tu ama, vai poder ajudar a tua família, vai poder contribuir melhor no teu trabalho, inclusive, né? Porque às vezes a gente até gosta do que a gente faz no trabalho, mas a gente se desanima. Por quê? Porque a gente está cansado. Burnout. Todo mundo ouve falar em burnout. O que é burnout? Sobrecarga mental, sobrecarga emocional, junto com preocupação, com excesso de trabalho, com excesso de demandas, ansiedade. Tudo isso vai, meu Deus do céu, eu vou enlouquecer, eu não aguento mais. E aí, às vezes, sai do trabalho, às vezes o trabalho era muito bom, só que sai do trabalho pensando que o problema era a empresa, que o problema era o chefe, que o problema eram os colegas, e na verdade o problema às vezes está na gente. Às vezes a gente não se dá conta de que a gente está sobrecarregado. E aí entra no que eu falei, a gente está correndo, mas a gente não tem tempo para o que é prioritário, que é a nossa saúde, né? Que é um tempo de qualidade. Exato. Um tempo de leitura, um tempo de caminhada, um tempo de alongamento que seja, sabe? Quando tu acorda, quando tu vai dormir, um tempo de agradecimento a Deus pelo dia, né? E pela noite. Então, assim, essa mentalidade de tu buscar nutrir a tua mente e o teu corpo de coisas boas, isso só vai te trazer benefício. Né? Porque senão a gente vira
refém da rotina. E ainda mais nos dias de hoje, que o celular toma muito nosso tempo. Então, assim, eu uso o celular, por exemplo, para trabalhar direto. Então, eu tô sempre no celular. Aí, o que eu tenho que fazer quando eu chego em casa? Deixa o celular de lado, porque senão eu não tenho vida, né? Então, eu tenho que tirar o celular de lado, eu tenho que tirar um pouquinho de tempo para eu entender que, cara, eu preciso conversar, eu preciso ouvir, eu preciso dar um abraço, eu preciso estar ali, eu preciso receber um abraço, convive com a família. E às vezes a gente está tão estressado do trabalho que até isso a gente não sabe receber. Verdade. Sabe? Às vezes quando um filho é mal-humorado, quando o filho vem, às vezes, ô pai, agora eu não posso, não sei o quê. Eu já fiz isso, né? Já pedi perdão pro meu filho. Me desculpa, filho, porque o pai estava assim, assim, assim. Porque a gente às vezes reflete aquilo que a gente está sentindo e a pessoa não tem culpa nenhuma. Então aquilo me despertou e eu pensei, cara, peraí, eu não posso refletir o que, né, a minha dificuldade. Eu tenho que entender que eu preciso mudar, eu preciso melhorar para eu refletir o que é bom. Então por isso que eu estava dizendo antes, qual que é a tua prioridade? Né? Porque se a gente não está bem, a gente não vai fazer o bem. A gente vai daqui a pouco desabafar, ou a gente vai às vezes extravasar de uma forma errada, né? Enquanto que tu pode extravasar e desabafar no exercício. Canaliza nos músculos essa energia, né? Que nem diz uma amiga nossa, que ela fala assim, nem que tu vá na força do ódio. Mais fácil. Ela fala, mais faz. Né? Brincando. E dois assuntos aqui importantes. Um primeiro sobre o prazer, tá? E outro eu queria conectar também pro lado espiritual, que eu vejo que agrega muito, tá? Primeiro, às vezes você quer melhorar teus hábitos na alimentação e não consegue. Já ouvi pessoas dizendo que ela não começa a treinar porque ela não tá nem aí, mas ela não consegue melhorar a sua alimentação. Ela come besteira e tal. E aí, por que eu vou treinar se eu não consigo melhorar? Uma coisa liga a outra, como o Léo falou antes, do ambiente. Então, você chegou aqui. Eu já vou falar sobre o treinamento físico de uma forma bem simplória, mas chegou aqui. Aí você começa a conectar a conversa com o Léo, né? Por exemplo. Aí ele fala, depois eu vou chegar em casa e vou comer esse aqui, esse aqui, esse aqui. Aí você se olha pra dentro. Opa, eu nem vou comentar da minha alimentação. Você começa a se constranger consequentemente, não é esse o foco, mas isso é automático. E aí você vai se policiar também. Ou talvez você vai até ser ousado. Como que você faz? O que você come? E aí você começa a conectar para a sua alimentação. Então uma coisa liga a outra. Você só simplesmente precisa dar o primeiro passo. E voltado a isso, eu quero dizer sobre o prazer. Então olha só, que interessante. Nesse cansaço físico, né, e mental, você vai correr atrás do prazer. O corpo precisa algo para satisfazer, porque lá no teu trabalho não está satisfazendo. Você está exausto. E aí ela vai para a comida. Por quê? A dopamina que a gente pede, que é um neurotransmissor, o corpo vai pedir isso. E aí, entre ali o lanchinho e a verdura, o que você acha que vai liberar mais dopamina? É o lanche. Então você vai para isso. Então ele tem que entupir em você prazer. Só que, consequentemente, você se sente culpado, letárgico, porque você fica mais lento, afeta a tua qualidade do sono e assim vai desencadeando problemas. Então o fato é, se você vem treinar, você libera também neurotransmissores, endorfina, adrenalina, serotonina, que são hormônios do prazer, que também é baseado ali na alimentação, só que de forma adequada agora. E aí você gerando esses prazeres, você chega em casa como se fosse saciado, porque é algo invisível, mas o teu corpo liberou. E aí você não quer correr para comida ruim, o teu corpo vai pedir uma comida boa. Olha só que interessante, então uma coisa vai começar a ligar a outra, só o fato de você estar cuidando do teu corpo. Isso voltado ao prazer, tá? Não sei se você quer comentar algo relativo a isso pra gente pular para o pilar do espiritual. Assim, de uma forma geral, desde criança sempre fui muito, assim, nessa questão de alimentação. A minha mãe sempre foi muito regrada, né? Inclusive ela tá online ali, tá assistindo ali, a dona Romilda. Ela tá acompanhando. Então ela sempre foi muito regrada nesse sentido, regrado não de privar, mas sim de complementar. Então o que a gente sempre comeu, né, quando a gente, desde criança? Muita verdura, muita fruta, muita coisa nutritiva, né? Minha mãe sempre dizia, comida tem que ser nutritiva, tem que ser colorido o prato, né? Então assim, eu falo por mim, né? Eu sempre gostei muito de salada, muito de verdura, muito de fruta e tal, né? Legumes. Então assim, eu já tenho essa predisposição
essa facilidade em ingerir esse tipo de alimento. Mas eu sei que tem muita gente, por exemplo, na minha casa, temos uma pessoa, a minha esposa, a Núbia, né? Ela não é muito da salada, ela é muito da fruta e tal. Então, assim, tem uma certa dificuldade em relação a isso. Ela come também, mas não é muito adepta, né, a essa variedade. Então, assim, vai influenciando. Eu vou ali, vou incentivando, vai comentando, começando a comer e tal. Porque são hábitos, como eu comentei no início. Tudo isso agrega. E, claro, que a gente é o que a gente come também. Né? A gente é o que a gente come, a gente é o que a gente fala, a gente é o que a gente faz. Tudo que a gente promove, né, influencia, como eu falei antes, a gente dá o que a gente tem. Então, falando dessa questão de alimentação, Anderson, eu diria assim, as pessoas às vezes têm uns mitos na cabeça que é difícil. Que eu tenho que fazer dieta, que eu tenho que privar, que eu tenho... Cara, é só tu adaptar. É só tu regular um pouquinho, é tu não comer demais, é tu não exagerar também. Tipo assim, o dia do lixo, né? Que é o dia do lanche. Come, mas não come todo dia, né? Não exagera, se tu vai fazer um prato lá, tá saciado, cara, não precisa repetir, então não exagera. Então isso é outro ponto. Quando eu tava nessa fase de muito cansaço, por que eu dormia no sofá? Porque eu comia demais. Cara, eu comia demais, eu chegava morrendo de fome em casa de noite e comia de noite. Então o que acontecia? Quando caía no estômago, desligava o disjuntor, off, até amanhã. Então assim, acabava com o Léo, sabe? Porque eu comia demais e aí sobrecarregava todo o sistema, então aquilo me dava muita sonolência, aí era o prazer que me relaxava, mas ao mesmo tempo pesava o estômago, demorava a digestão, eu apagava. Hoje não, então hoje eu já tenho mais energia, eu já entendo que eu não preciso comer tanto, eu já regulo melhor a alimentação, e com isso eu consigo queimar também melhor, porque daí eu vou fazendo o motor, né, trabalhar de forma nunca sobrecarregado, mas sim sempre com a dose certa, né? Boa. E, Léo, eu queria só falar a respeito do lado espiritual, eu acho muito importante, sendo sucinto também, mas você viu que agregou para a área espiritual ou não agregou, né? Porque eu vejo que alguns podem até ter uma certa crença limitante a respeito disso. Eu tô bem, eu tô cuidando da área espiritual. Digamos assim, não preciso um treinamento físico. Se é ver que é necessário, não é, dá muita diferença. Assim, a gente sabe que tem muitas pessoas aí, né, assistindo, muitas pessoas cristãs, como a gente, né? Mas tem pessoas também que estão conhecendo, né? Ou estão, talvez até em dúvida. Eu não entendo muito disso e tal. Mas entrando nesse assunto, Anderson, eu diria assim, de novo, corpo, alma e espírito. A gente é formado por isso. Então não tem como fugir disso, né? Não tem como a gente negar que a gente é criação de um Deus supremo, de um Deus poderoso e que tem relacionamento com a gente, né? Está a todo momento ali nos mostrando, né, direcionamentos, nos mostrando o propósito de a gente existir. Então não tem como negar a nossa existência, a nossa essência, né? Mas claro que sim, porque o que acontece? Quando a gente se dedica ao exercício, à saúde, vamos pensar o seguinte, nosso filho, quando a gente gerou ele, né, nasceu o filho ali, a gente como pai, como mãe, a gente fica muito feliz e tal, e a gente quer o quê? A gente quer o melhor para ele, né? Então, da mesma forma, eu vejo Deus olhando para a gente e pensando assim, como que você está cuidando da embalagem que eu te dei aí, do templo, né, que é o teu corpo? Como que você está cuidando dessa máquina? Essa máquina incrível que a ciência já estudou e ainda não descobriu tudo que o nosso corpo é capaz de fazer. Porque é uma máquina complexa, uma máquina ao mesmo tempo delicada, ao mesmo tempo muito resistente, mas ao mesmo tempo muito instável. Então, assim, eu tenho certeza que a questão espiritual ela influencia muito no físico e também o físico influencia no espiritual. Não tem como fugir. É um pilar, um tripé, na verdade. Corpo, alma e espírito. É um tripé. É que nem nós estamos com a câmera aqui num tripé. Se eu tirar uma perna daquela ali, vai cair. Boa. Então, assim, o tripé é justamente isso.
Então, assim, a questão saúde, a questão física, a questão cuidar do corpo, não é estética, né? Ela vai, com o tempo, melhorar também a questão estética e tudo. Mas eu sempre, desde o início, falei pro Anderson, a minha esposa também, da mesma forma, ela sempre disse assim, ó, nós não estamos aqui para fazer shape, para criar músculo, para isso, para aquilo. Nós estamos aqui para qualidade de vida, para saúde. Porque a gente entende que quanto melhor a gente tiver, mais a gente vai ter disposição para viver, né? Então, quanto é o nosso tempo na Terra? Quanto tempo eu quero viver na Terra? 80? 90 anos? Né? Se a gente chegar a 80, já tá ótimo. E se chegar a 90, melhor ainda. Então, assim, volta o exemplo ali da dona Neide, 64 e ó, tá 1000, tá dando sinal de luz e pisca, sai da frente. Para muita gente, ela já tá ultrapassando. Então, assim, a minha mãe é um exemplo também. Minha mãe tá com 64 também. Então, assim, nesse sentido, a gente vê que é só uma questão de mentalidade. E cuidar e priorizar o corpo tem tudo a ver, como assim também tem a ver priorizar o espiritual, né? E uma coisa tá ligada à outra, é um tripé, não tem como fugir. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio. Para fechamento, o que se diria aí de benefícios que agregou para você? O que a modalidade do cross-training trouxe até o momento? E, por fim, encoraja o pessoal aí, você que está querendo começar, o que você diria para essas pessoas? Posso contar um pouquinho do testemunho que eu te... Fala aí. Eu compartilhei com o Anderson na semana passada, que eu cheguei muito cansado do trabalho. Foi um dia, assim, exaustivo, de muita carga, né, material pesado. Cheguei assim, acabado. Eu cheguei em casa, inclusive, daí botei a roupa e eu disse para minha esposa, eu disse, ó, eu vou ir, mas assim, à vontade, eu tô acabado, eu tô exausto. E o que aconteceu, cara? É algo incrível, que pela primeira vez, assim, eu até me surpreendi. Porque eu pensei, eu vou chegar cansado, eu vou falar com o Anderson que eu tô cansado, para ele aliviar, para ele me dar uma adaptada ali, né, de uns exercícios e tal. Porque realmente eu não tô em condições de fazer um exercício normal como eu costumo fazer, né, aqui na academia. E o que aconteceu nesse dia? A gente começou a fazer as etapas ali, os rounds ali, os exercícios, as sequências, né, de exercício circuito. E o que eu comecei a perceber? O meu corpo começou a canalizar a dor e o cansaço para vários lugares. Ou seja, redistribuiu isso, começou a me dar energia, começou a responder aos exercícios. Então, quanto mais exercício eu fazia, mais eu me sentia bem. É engraçado, né? Cara, isso é muito louco. Aí eu falei pro Anderson, eu disse, Anderson, eu tô ficando mais disposto, cara. Eu tô aqui, ó, fazendo exercício aqui, eu tô agachando, e eu não tô mais sentindo a dor que eu tava sentindo quando eu cheguei. Eu não tô mais sentindo o cansaço, porque é isso que tu falou, libera A, B, C, D, E, um monte de hormônio, um monte de mecanismos que o corpo vai reagindo. E isso foi muito louco, porque nesse dia eu comecei a perceber assim, cara, olha só como a gente consegue converter, e esse é o título, converter o cansaço em disposição. Como que a gente muda essa chave, vira essa chave, né? E nesse dia foi realmente assim, pela primeira vez eu vi assim, cara, eu tava acabado, assim, eu queria só cama, um banho e cama. E eu cheguei aqui e comecei a ativar o meu corpo, e ativando o corpo, ativou a mente. O que o meu corpo entendeu? Que dá sim tem mais para dar, tem mais motor, só que ao mesmo tempo eu não vou exigir, é como se eu estivesse carregando um reboque de 5 toneladas atrás, o motor estava patinando, aí o que aconteceu? Eu redistribuí isso, e eu comecei a canalizar, e aí o corpo foi respondendo, comecei a me sentir mais forte, mais suave, tanto é que eu saí de casa falando, né, eu nem tô afim de ir pra academia, mas vou lá e tal, hoje eu tô acabado. E eu cheguei em casa, depois da academia, e aí, tudo bem, pessoal, como é que tá, isso aqui, empolgadaço. A minha esposa olhou pra mim assim, ué, mas o que aconteceu? Tu saiu acabado, tu foi pra academia e voltou melhor? Como assim? O que tu fez da academia? Tu foi pra academia ou tu foi pra uma festa? Porque estimulou total, assim, cara, reativou, sensacional. E falando de recomendação, cara, como eu falei, assim, ó, deem o primeiro passo. É simples, na verdade, né? A gente aqui complica, às vezes a gente pensa, que nem eu disse, a gente gera desculpas, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Gera o primeiro passo, se organiza,
planeja, coloca no papel, onde que tu quer estar daqui a 6 meses, como que tu quer, o teu corpo, né, quer estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, que condição tu quer ter, né, ou que condição tu quer promover para tua família, né, pessoas que talvez estejam um pouco mais de idade, estejam pensando, já estou na meia idade e já é hora de parar. Não é hora de parar. E nunca é hora certa para começar também. A questão de começar é hoje. Né? Essa é a hora certa. Porque assim, gente, fala a real, a gente não sabe até quando a gente vai viver. Né? Eu não sei o dia de amanhã, não sei se eu vou estar vivo amanhã, né? Então assim, viva o hoje e pense hoje e reaja ao hoje, né? Então assim, pense que tudo que você viveu até hoje fez algum sentido, né? E o que não fez sentido? Não fez sentido eu estar prorrogando essa questão da saúde, não faz sentido eu estar não priorizando meu físico, a minha saúde, meu condicionamento. Então, se você priorizar isso, você vai entender assim, cara, peraí, eu tenho que tomar uma atitude em relação a isso, sabe? Tenho que buscar isso, eu tenho que ativar o meu corpo, eu tenho que ativar a minha mente. E é incrível, né, de novo, como é quando a gente ativa uma coisa, a outra reage. Então, assim, recomendação é isso. E se eu puder, né, fazer um merchan aqui, o Anderson, assim, pelo menos para mim, para minha família ali, como eu falei, eu já conhecia ele antes ali, mas aos poucos fui conhecendo mais. E como profissional, não tenho o que falar, assim, perfeito, né? Na questão de adaptar, nós temos turmas aqui de diversas idades, né, Anderson, de feminino, masculino, misturado, pessoas mais idosas com pessoas mais novas, pessoas mais obesas com pessoas magras, pessoas de uma rotina agitada com uma rotina sedentária, tudo isso, e dá para adaptar no mesmo grupo, no mesmo exercício, porque o cross-training é justamente isso. Ele é uma adaptação de exercícios e de sequências que todo mundo pode fazer. Todo mundo pode se adaptar, todo mundo pode se movimentar, todo mundo pode se mexer. E até, inclusive, pessoas de academia, de hipertrofia, de músculo, de estar ali puxando ferro, às vezes pensam, não, mas isso aí é tranquilo, isso aí é um funcional, barbaro. Chegaram aqui e passaram trabalho, né? A gente tem vários relatos de amigos que chegaram aqui e ficam, nossa, mas isso aqui é puxado, é totalmente diferente. Por quê? Porque não é para tu ser forte, é também para gerar resistência, mas é para tu ter condicionamento físico, tu ter saúde, tu ter flexibilidade, tu ter a resistência, alongamento. Então tu vai preparando o teu corpo pro dia a dia, para as coisas que tu vai precisar fazer. Que eu falei, eu fiz 3 mudanças, e se precisar carregar uma geladeira escada acima, eu não vou sofrer, né? Não vou... Teve um exemplo até que eu comentei com o Anderson, carreguei 500 caixas de 18 quilos, tudo isso em questão de 2 dias, sabe? Então, assim, muita carga, muita sobrecarga do corpo, da coluna, dos músculos, das pernas. E tô inteiro, saí de boa, entendeu? Não vou dizer que eu não fiquei cansado. Fiquei cansado, claro, mas recuperei já, o corpo já respondeu, o músculo também, a coluna também. Então, tudo isso, né, a gente começa até a tomar cuidado, Anderson, no como a gente vai fazer um exercício. Porque um outro exemplo também é que um dos maiores acidentes que acontecem, né, que danificam às vezes pessoas, são em casa. Isso é importante falar. Então, como tu se abaixar, como tu erguer um peso, tudo tu aprende aqui também. Tu aprende a flexionar, tu aprende a se alongar, tu aprende a usar as pernas, a usar tua coluna, corrigir a postura. Até quando tu tá no computador, tá em alguma coisa, opa, peraí, eu tenho que corrigir minha postura, ergonomia. Então, cara, sim, é sensacional. Recomendo demais, recomendo de olho fechado, porque realmente um baita profissional, um baita ambiente que é a NFT. E para quem é daqui da região, né, puder participar, puder vir conhecer e tudo, fica o convite aí. Você vai ver total diferença na tua vida, no teu corpo, na tua saúde. Vai ser bênção demais, com certeza. Amém. Eu acho que é isso, Léo. Obrigado. Top demais. Eu que agradeço. Galera, espero que vocês puderam absorver um pouquinho já vai gerar mudança na tua vida, tá bom? Eu agradeço aqui a presença do Léo e a realidade só começa, tá bom? A gente está aqui com as portas abertas para te receber de braços abertos
E se quiser falar comigo, fala depois, me chama ali no direct, me manda uma mensagem. Eu quero começar, que eu estou disposto a te direcionar. Beleza? É isso. Agradeço novamente, um abraço forte para vocês, bom descanso e a gente se vê na próxima live. Valeu, gente. Até mais. Abraço!